Olá, boa tarde. Estamos chegando para começar a nossa Five Live desta quinta-feira, ensolarada em algumas partes do Brasil, como aqui em Juiz de Fora, de onde falo. Estou esperando o meu grande amigo, o ator querido Roberto Birindelli, que é o uruguaio mais gaúcho que eu conheço. E o Roberto Birindelli é um grande ator brasileiro, é brasileiro assim, ele nasceu no Uruguai, né? Mas já mora aqui há muito tempo e eu estava fazendo as contas, a gente se conhece há 15 anos. Roberto Birindelli é um dos maiores atores que eu já vi atuando no palco, como também já tive a oportunidade de ver na televisão e no cinema. O Roberto Birindelli, ele fez um filme que é um grande marco na cultura cinematográfica do Rio Grande do Sul, que é Anaí de las Misiones. E ele fez também, recentemente, uma série da Fox, que teve muito sucesso, está sendo reprisada agora, o Todos Contra Um. E fez também a novela Império, que foi uma novela de sucesso retumbante do Agnaldo Silva. Ele fazia o assessor direto, o motorista do imperador, que era feito pelo Alexandre Nero. Ele fazia o Josué, vocês quando o virem, quem não está lembrando pelo nome vai reconhecer. E ele fez também o Sétimo Guardião, uma novela que passou há pouco tempo, né? Acho que no ano passado, também do Agnaldo Silva, e que foi também teve bastante repercussão. Então estou esperando o Roberto para a gente conversar. O Roberto Birindelli está também no elenco da próxima novela das 18 horas, né? A novela nova, que a Globo já deveria ter estreado, né? Mas esta pandemia fez com que tudo mudasse, o curso de todas as coisas fosse mudado, e inclusive é uma coisa completamente inédita no mundo, né? Até há 100 anos a gente não tinha uma situação tão difícil. E por conta disso também, a Globo adiou a estreia. Deve ser no segundo semestre, mas não há uma data certa. A novela é Nos Tempos do Imperador, da Teresa Falcão e do Alessandro Marçom, que são também os autores da novela que está no ar agora às 18 horas, que é O Novo Mundo. Uma novela muito bonita, com Caio Castro e Letícia Colin como atores principais. Também tem Agatha Moreira, Jonas Bloch, Sharon Menezes. É uma novela muito bacana. Tem um show de atuação da Ingrid Guimarães, da Viviane Pasmanter. E a novela que vai sucedê-la é exatamente Nos Tempos do Imperador, que tem a participação do Roberto Birindelli, este ator por quem estou esperando aqui para a gente começar a nossa Five Live. Roberto, você sabe que tem que entrar e pedir para conversar comigo. Lá vem ele. É, chegando aí para a nossa live, o Roberto Birindelli está chegando também agora. Como eu estava falando para vocês, Roberto Birindelli é um ator Olá, boa grandioso. tarde. Boa tarde, meu querido. Como é que você está? Tô bem, tô bem. Tava fazendo tarefa de casa aqui no sítio, né? Tá Uhum. bem. É que eu vim me Você isolar está no morando sítio num em Itaipava. sítio? Está em Itaipava, no Rio? No Rio. Uhum. É perto de Petrópolis. Então eu vim para cá para me isolar mesmo, né? Assim, para e Tá não, com mas um foi bom, filhão foi aí, não? bom ter vindo. Como? Tá com um filho também aí? Seu grande companheiro de viagem? Tô sempre, não, com meu filho sempre, sempre. Sim. Quando a gente Uhum. voltou da Inglaterra, ele ficou em São Paulo, né? E aí, pandemia, no meio da quarentena, ele ficou em São Paulo, ficou um mês e meio em São Paulo e eu no Rio. E aí, onde eles estavam em São Paulo, começou a ficar perigoso, aí diz, vem para cá. E aí, do Rio, a gente veio aqui para Itaipava. E até Uhum. quando, não sei, tá? Vamos ficar até quando der. E aqui é uma natureza incrível, assim. Oi, Diana, Gabriel, boa tarde, tudo bem? Tudo Aí é um bem? lugar muito bonito, É, né?
Ô, Vidinha, a Vanessa está por onde? Está em Goiás? Está onde? Cara, eu vou aproveitar que as lives normalmente são de noite, né? Então, essa aqui é de É. dia. Deixa eu mostrar o lugar, porque o lugar é alucinante. Ah, que maravilha! Eu conheço Itaipava, aí é muito lindo. Não, é muito lindo. Eu acordo Que assim, bom que 6 da você está manhã, aí. é, perto a última entrada de Itaipava. E assim, às vezes eu acordo 6 da manhã para ver o nascer do sol. Aí deito de novo, assim, tenho tido muito contato com a natureza. Estou fazendo pão, estou fazendo, às vezes faço café no mato mesmo, faço um fogo de chão, tá? Assim, oi Márcia, boa tarde. Então assim, é um eterno aprendizado, pensar o que eu estou fazendo, para onde eu vou, porque tá complicado. Aham, tá muito difícil, né, Roberto? Quando tudo começou, que você estava ainda na Europa e já estava se falando Tava, de muito problema, e eu fiquei preocupada. Você com o filho lá, e eu digo, meu Deus, o Roberto está lá, como é que vai ser agora foi para bem vir? difícil mesmo. Foi bem difícil mesmo, foi sim. Foi difícil, né? Foi, porque a gente não sabia o que era, explodiu na Europa, explodiu tudo muito rápido, mas em seguida eles fizeram uma coisa que a gente ainda não começou a fazer, que é entenderam, é uma pandemia, em seguida começaram a verificar onde são as melhores práticas. Boa tarde, Neri. Onde são as melhores práticas? O que está se fazendo na China? O que deu errado? O que está se fazendo em Singapura? O que está se fazendo na Alemanha? Por que deu errado na Espanha? Por que deu errado na Itália? E em seguida aprenderam com isso e buscaram as melhores práticas. Uhum. E aí, assim, aqui a gente não fez isso, porque tem uma coisa de... Aqui acho que tem a mesma prepotência que tem nos Estados Unidos. Eu sei o que Isso. fazer, sabe? Uhum. Oi, Giovanni. Então, é a mesma coisa. O Trump diz, não, isso não existe. Ó, escola projeto, ô, Vitinha, quantas vezes fui com meu filho na escola projeto? Oh, que legal. E tem também aquela coisa, né, Roberto? Usar máscara é besteira, eu não vou pegar. Eu sou jovem, eu posso, não vou pegar, né? Então, não tem nenhum Então, cuidado com o outro, né? uma coisa que eu observei, tanto na Espanha, quanto em Portugal, quanto na Inglaterra, é que todos os asiáticos, mas assim, todos mesmo, 100% usavam máscaras na rua. Assim, eles levaram muito a sério a questão distância, quarentena, não contato, desde o início. Mas o que eu continuo dizendo, que os Estados Unidos não fez e o que o Brasil não fez é aprender com os outros. Eu acho que é Aham. isso que... Porque, assim, Itália liberou, Milão liberou, dizendo, não, isso não é nada, vamos trabalhar, e se ferraram. Mas porque Itália não tinha a experiência anterior de alguém que tivesse feito e deu errado. Sim, Estados exato. Unidos, Nova York tinha experiência. E nós também tínhamos a experiência da Itália. E mesmo assim não levamos em consideração. Então, primeiro, não é uma pandemia, ou não é não sei o quê, ou não interessa, ou não é forte o suficiente. Então, mesmo que em outros países tenha tido esse problema, aqui se quis começar do zero com ideias próprias. Ok, vai levar mais tempo para inventar a roda. Vai levar O mais pior é tempo. que nós, que já estávamos fazendo quarentena desde março, a gente vai ter esse tempo muito prorrogado, né? Porque agora a gente já devia Vai estar ter, saindo. E vamos estar vai ficar ter. até Na talvez verdade, dezembro. o que o mundo mostrou em relação a esse vírus, se é que é o mesmo vírus que tem no Brasil, de repente os cientistas falam que não, mas acho que é o mesmo. Esse vírus, para a gente poder controlar e poder trabalhar depois com abertura parcial ou não, são 3 meses de isolamento total. Mas que não sai ninguém para a rua mesmo. Para evitar contágio, para reduzir número, para evitar contágio subsequente. São 3 meses de isolamento. Nós não começamos esses 3 meses ainda. Então, em algum momento que a gente perder mais ainda o controle, vai dizer, bom, começa o isolamento. Talvez seja agosto, setembro e outubro. Os 3 meses de isolamento. Precisa. O vírus mostrou que é isso que precisa para combater.
E é tão No Rio, trágico, por né, exemplo. Roberto? Não. Como? Eu ia lhe dizer que é Não deu tão para. trágico que já tem países que estão com a segunda onda, né? China parece que está querendo entrar na segunda onda agora. Nós não tivemos a primeira ainda. Eu acho que ainda vem a primeira, por comparação a outros países. Porque a gente não começou a reduzir o enclausuramento. Tem uma coisa parcial. Tudo bem, José? Tem uma coisa parcial de enclausuramento. Parcial. Por exemplo, no Rio, eu falo com os meus amigos, vai na orla, a orla está cheia. Mas também o carioca é sempre a culpa do outro. O carioca tem uma questão muito peculiar. Porque diz, não, eu só fui dar uma bandinha na praia, quando não tinha ninguém. Não, eu só fui dar uma corridinha na orla. Ele e mais 1 milhão. Então tem 1 milhão de pessoas na orla que só foram dar uma corridinha. Mas o problema é o outro. São os 999.999. Ele está certo, só foi dar uma corridinha. Então todo carioca pensa assim, a culpa é do outro. Eu só fui fazer uma coisa. Enquanto Então, isso, o vírus se não há espalhando. isolamento no Rio. Não há Não há isolamento. Uhum. Roberto, você deve ter visto outro dia um concerto, acho que foi na Espanha ou foi em Paris, um concerto que foi feito de música para uma plateia no teatro apenas de árvores. Você viu isso? Não vi, não vi. Deixa eu te falar, eu estou há 1 mês e pouquinho em Itaipava e eu não liguei a TV. Eu resolvi realmente agora, eu estou fazendo um processo interno de pensar, de entender, de para onde vamos, de ler, sim, online, eu vejo algumas coisas, mas assim, ontem eu voltei a ver 2 séries que eu estava precisando ver, porque eu estou pesquisando. Mas eu me dei um tempo, um parênteses, para entender coisas minhas. Uhum. Tem Foi série para mim. sua também? Tem série sua que está sendo reprisada, não é? Na Fox? Acho que o Todos Contra Um. Um Contra Todos e tá no streaming, tá na Globoplay agora, Um Contra Todos. Isso. E o Apocalipse também está repetindo, não é isso? E eu estava falando para o pessoal. Está na reprise, né? Eu não entendi o que você estava falando e eu não escutei o que você falou. É que a gente está falando no mesmo tempo, aí eu não consigo. Porque demora um pouco a chegar o som, né? São 7 segundos. Eu estava falando que você já estava gravando a próxima novela das 18, nos tempos do Imperador, né? Quando houve isso. Já tinha começado. Oi, Diego, um abraço para Porto Alegre. Ô, Vitinha. Tudo bem, meu? Eu comecei a gravar as primeiras semanas, e aí, quando realmente estourou a questão aqui no Brasil, a Globo teve uma decisão muito correta. Assim, diz, olha, não vamos colocar ninguém em risco para a gravação geral. Eu não sei quando, nem se vai retomar, não sei nada. Eles falaram que teria um protocolo de gravação para poder retomar em julho. A questão é que, sim, protocolos tem. Agora, se são aplicáveis ou não, a gente não sabe. A questão é que a gente não faz teste aqui. Foi uma determinação, talvez, do governo, dizer não queremos saber. Que é o padrão americano. O Trump falou, quanto mais teste eu faço, mais doente aparece. Melhor não saber nada. Melhor não fazer teste. É a lógica do avestruz. Põe a cabeça dentro da terra e não está acontecendo nada. Realmente, dentro da terra não acontece nada. Mas é um suicídio isso. Aqui não se testa. Então, nós não sabemos qual lugar está melhor, qual está pior. Eu acho que é uma questão que aqui se politizou, a questão da doença. Se politizou. Em vez de ser uma questão médica, epidemiológica, se optou por transformar isso em propaganda partidária, se você acredita no vírus é porque você é de esquerda. Os patriotas não acreditam no vírus. Mais ou menos se politizou assim. E o vírus está pouco se lixando para se o cara é de direita ou de esquerda. Vai exatamente. Igual. Então, está muito difícil. Em algum momento, todo mundo vai ter que correr para o mesmo lado, senão o vírus ganha da gente. Roberto, e você, essa pandemia te fez, ou você parou com isso também, ou te fez parar para pensar assim, qual a importância realmente do ator e da arte no mundo?
Porque a gente está numa situação tão difícil, né? Assim, digamos, a gente não tem para onde correr, porque nem viajar você pode. Se for para outro lugar do mundo, lá também tem, né? Então a gente, de repente, É foi o tempo colocado inteiro. num filme de terror e não tem como sair do filme. Como é que isso te pegou, Pois assim? Como é é. que você está conseguindo levar isso? Não, não é nada fácil, é um trabalho de resistência. Ô, meu parceiro, coração, Fernando, irmão, baita, ator Fernando Alves Pinto, acabou de entrar. Nicole, boa tarde também. Então, cara, meu primeiro longa foi junto com o Fernando. Anaí de las Misiones, 90 e quanto. Fernando me ajuda. Anaí foi que ano, gente? 90 e alguma Ah, eu coisa. Tava estava voltando da falando da Dinamarca. Anaí. Eu estava É, falando da Anaí aqui. A gente se conheceu quando você fez. Um filme lindo. pois é, muito lindo. Sérgio Silva, grande diretor. Faleceu já há alguns anos. Grande diretor. E aí, assim, cara, eu não sei. Eu resolvi me isolar. 97, deve ter sido isso. 97, 98, a coisa era por aí. Boa tarde, boa tarde. Então, eu resolvi me isolar, primeiro por não saber. Depois porque eu estava lá na Inglaterra, eu vi o jeito que eles fizeram. Estava em Lisboa, depois em Porto, vi como é que eles fizeram. Então, cara, não dava para brincar. Quando eu cheguei aqui, ainda uma parte das pessoas não acreditavam. Eu acho que até hoje. Tem uns que não Até acreditam hoje. que existe a pandemia. Mas também eu entendo assim, pensa que nós estamos lidando com... um momento, como é que eu posso dizer? Sempre existiu direita e sempre existiu esquerda em qualquer época, em qualquer país, desde a Revolução de 17, sempre teve esquerda e direita. Tá? O que não teve é o grau de violência e de agressão que nós estamos vivendo agora. Isso não Isso. tinha antes. O Uhum. fato de pensar diferente, isso é do governo totalitário, independente se é de direita ou de esquerda. Que o cara pensa diferente de você, você tem um álibi para agredir o outro, isso não é da direita, não é da esquerda. Isso é de governo totalitário, de ditaduras. Tá? O que Uhum. caracteriza a ditadura não é se é de direita ou se é de esquerda, se rouba mais, se rouba menos. O que caracteriza uma ditadura é o que você faz com as vozes dissonantes, com as pessoas que pensam diferente. Se você traz deputados que têm uma tendência, outra, senadores de uma tendência e outra, que pensam diferente, se faz um grande fórum, se discute, você tem uma democracia. Se os que pensam diferente são mortos, leva para o paredão, prende, pressiona, é uma ditadura, independente de quais os ideais. Então, o que hoje nós temos é o formato de uma ditadura. Com quais ideais nós não sabemos, não podemos definir, mas é o formato de um totalitarismo. Então, seguido por fanáticos. Uhum. Tem um filósofo, o Carl Sagan, acho que dizia: você não consegue explicar nada, você não consegue convencer um fanático de nada, porque o fanático não constrói as suas crenças em evidências, não baseia em evidências. Baseia suas crenças na necessidade de acreditar. Seja um fanático religioso, seja um fanático político, seja o que for. Você não consegue... 7% do Brasil não pensa que a Terra é plana? Sim. 7%. 14 milhões de pessoas. E você não consegue convencer de que é redonda. Você pode explicar, olha só, agora esse último foguete tirou fotos, é redondo. Você vê Galileu, você vê o navio no horizonte descendo. Como é que numa Terra plana você vê ele desaparecendo? Essa foi a observação de Galileu, de Copérnico, em 1400, para entender que a Terra é redonda. Faz a mesma observação que o homem fez em 400. Ah, isso é mimimi de esquerda. Uhum. Mas Você é tem uma comunista. evidência. Você é comunista. Você pensa que a Terra é redonda, você é comunista. Porque o pastor falou que é plana. Então, esses dias eu me dei o trabalho de dizer, cara, você acredita no WhatsApp? Eu disse, sim, claro. No WhatsApp não tem essa coisa do FaceTime? Oi, Emily. Uhum. Oi, Leila, tudo bem? Você tem o FaceTime, você conversa com a pessoa na mesma hora. Então, me liga pelo FaceTime. Aí ele me ligou, tá vendo? A gente está conversando na mesma hora. A internet te dá
com um delay de 0 segundo. Então, vamos ligar para um amigo que mora na China? Vamos. Era de manhã. O cara atendeu e era de noite. Numa terra plana, como é que você me explica que a gente é de dia aqui e lá é de noite, se é plano? O sol bate igual na terra toda. Oi, Leda, boa noite. Mas isso é uma evidência. É mimimi. Não me interessa. Já vem sabe? Isso é invenção. Então, você não convence essa pessoa. Assim como não há evidência que consiga convencer uma pessoa, enfim, um cara que decidiu acreditar naquilo, porque vê alguém diz, ok, você está com uma profunda tristeza, uma profunda negação, perdido, então vem, acredita em mim. Aí ele vai e acredita. Esse é o fanático. Ele precisa acreditar, não precisa soluções, não precisa evidências. Ele vai negar as evidências. Oi, Eudes. Oi, Fábio. Ele não quer evidências. Elio, beleza? Ele nega a história, ele nega tudo, contanto que fique na crença dele, né? Na crença. Por exemplo, aqui se tem o absurdo incrível, porque é maravilhoso, que boa parte da população não acredita no coronavírus. Tá? Não acredita na doença, mas acredita que a cloroquina é o remédio para uma doença que não acredita que existe. Que não existe. É incrível. Cara, se você não acredita na doença, mas acredita no remédio, não tem como caber isso na mesma pessoa. Não tem como. Se essa doença não existe um remédio para essa doença. Não, o remédio existe, a cloroquina. A doença que não existe. Cara, não tem como explicar nada. Então, para um fanático, você não explica nada. Agradece e deixa andar. Por isso que todos os conflitos de fanáticos na história da humanidade terminam em guerra. Fanáticos religiosos, terrorismo, não sei o quê, crenças em conflito, guerra religiosa, a guerra católico e protestantes, porque as religiões normalmente se baseiam em crenças. E aí tem os fanáticos, e aí termina em guerra. Seja uma guerra civil, quando tem um fanatismo político, porque você não consegue dialogar com fanáticos. Então, se isso vai terminar numa guerra civil, nós não sabemos. Mas não há maneira de dialogar com fanáticos. Então, agradece e deixa andar. Ainda bem que você é do teatro e foi um cara iluminado pelo teatro e que agora continua a iluminar as pessoas através do seu ofício de ator, que é um ofício tão bonito, né? Eu tive a honra de lhe ver fazendo 23 personagens num palco, sem mudar... Miraculo, o primo Miraculo. Miraculo, sem mudar luz, sem mudar roupa, sem maquiagem, sem nada. E eu vi 23 pessoas diferentes na minha frente. Então, a partir daquele momento ali... Boa tarde, Diva. Eu tiro o chapéu para você. Sempre. Mas ontem eu estava ouvindo uma live sua e achei incrível a live. Você estava muito para cima, como sempre, tomando seu vinho, estava muito bonito. E você disse uma coisa muito fundamental, que eu queria que você... A Patrícia, que é a minha companheira da live, acabou de entrar agora. Por isso que sempre no dia seguinte é só aguinha, porque a live de quarta-feira me arrebenta. Mas você disse uma coisa muito bacana, que eu queria que você repetisse aqui. Uma coisa poeticamente linda, que foi a história das duas famílias que todos temos. A família biológica, né, que a gente não escolhe. E você disse que descobriu isso com um autor. Você não parece que era dinamarquês. Você lembra quem é o autor? E você pode falar sobre isso para a gente aqui? Posso. Na verdade, quem fala isso é o Eugênio Barba. É o grande teórico do século XX. Teórico não, prático também. E ele diz, nós temos uma família no espaço e uma família no tempo. Ele diz, e nós nos sabemos. E eu sempre lembro eu viajei com o Miraculo 21 anos. Tá? 21 anos. Então, assim, às vezes eu saía de turnê e eu via um cartaz da carroça de Mamulengos, aí eu via um cartaz do Galpão, do Uruguai, via uma entrevista que o Mário de Valente, com os bonecos, tinha terminado de dar, porque passou por aí na semana seguinte. Aí eu estava em Campinas e eu sei que na semana seguinte ia estar o Piolim, da Paraíba, o Galpão,
de BH, o Lume. Então, eram os companheiros de estrada. Então, a gente se sabia, tá por aqui, tá por cá. Às vezes, calhava de estar na mesma cidade e a gente jantava junto. Então, eu sei que eu tenho essa família no tempo, que é feita, talvez não de abraços, mas de se saber. E saber que resistimos juntos, que pensamos juntos. Então, nos sabemos. Estamos, talvez, não ao mesmo tempo, não no mesmo lugar, mas estamos. Então, de uma certa maneira, eu encontrei o Lume lá em Recife. Eu encontrei a carroça de Mamulemos em BH. Encontrei... Talvez a gente não se encontrou, mas sabemos que estávamos ali. Lutando pela mesma coisa, campeando Brasil afora, apresentando a peça em cidades incríveis. Assim, eu já apresentei esse Miraculo, pensa que são 21 anos em cartaz. Eu apresentei na Suécia, num teatro um dos mais ricos da Europa. Apresentei numa oca indígena no Acre. Apresentei no Chile, temperatura negativa. Apresentei na Cordilheira dos Andes, 2.500 metros de altura, 2 graus negativos, um frio numa cidade que parece sair de um conto do Garcia Marques, em que é só uma poeira de anos, assim, para povos muito diferentes, lugares muito diferentes. Apresentei na Suíça, em Lausanne, Suíça francesa, num lugar maravilhoso, riquíssimo. E apresentei em lugares que eu ia levar dinheiro porque não podia cobrar das pessoas, porque não havia maneira, não tem sustento. Então, assim, tudo isso compõe a tua estrada, compõe o teu caminho e a tua diretriz. Isso faz parte do legado e faz parte da tua família no tempo. É isso que o Eugênio fala, que o Bárbara fala. É muito lindo isso. E você pensa que vai ter que lição dessa quarentena? Você acredita que o ser humano vai ser melhorado com isso? Ou isso é só ficção? As pessoas vão continuar iguais? Ou as pessoas terão obrigatoriamente que se modificar? Terão que fazer um mergulho dentro de si? Me perdi, não ouvi. Se as pessoas vão ter que realmente voltar o olhar para dentro de si e descobrir outra forma de caminhar, porque o caminho estava errado, né? Tá aí os animais todos livres, a natureza reacendendo, bonita, bela, e nós, seres humanos, tendo que ficar escondidos, guardados dentro de casa. Pode ser. Oi, Cláudia. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Solon. Então, galera toda entrando. Edivanha, beleza? Vamos lá. Quando vem um choque externo, você tem a possibilidade de um aprendizado. Mas também você tem a possibilidade de reclamar o tempo todo desse aprendizado e querer se manter igual. Tem gente que diz, eu não sei quanto que falta para tudo voltar ao normal. E tem outros que vão entender, não, calma, é o normal que provocou essa merda. Nós não podemos voltar para o normal. Algo a gente vai ter que aprender e mudar. Aí a gente está fazendo um caos com a natureza. Agora, além da pandemia, vem nuvem de gafanhoto, vem nuvem de poeira, vem não sei o quê. Sempre, essas pragas de animais, sempre que se matam os predadores desses animais, eles proliferam e geram pragas. Sempre foi assim. Aí se vem um biólogo que diz, gente, vocês não podem caçar este animal em demasia, senão vai ter uma pandemia de ratos. Vocês não podem caçar esses pássaros, senão vai ter besouro, vai ter não sei o quê. Tem um equilíbrio. Se a gente quebra esse equilíbrio, a gente toma na cabeça e vamos ter que comer muito gafanhoto frito, porque é o que vai ficar. Porque o gafanhoto, onde vem, come toda a lavoura. Então, assim, não vai ter comida. Tem como matar uma nuvem de gafanhoto? Não tem como matar sem queimar tudo na volta. Tem como prevenir cuidando quem é o predador do gafanhoto. Não mata o predador, porque senão o gafanhoto vai tomar conta. Então, assim, parece que a gente não aprende mesmo. A gente tem uma coisa de curto prazo e quer resolver tudo no curto prazo e dane-se o depois. Eu lembro sempre a biografia do Garrincha, que
incrível, assim. Garrincha foi uma figura muito controversa, um craque de futebol incrível. E ele dizia, 2 coisas eu aprendi na vida. Uma, não assinar um contrato sem ler. Porque na época ele assinava os contratos com os times de futebol e não davam nada para ele. Morreu paupérrimo, sendo um dos maiores craques da história do futebol, né? E a segunda é não tomar infiltração. Ele sempre teve problema de joelho e a cada infiltração ele podia jogar, mas destruía mais o joelho. E um pouco, muito da medicina do esporte, mudando, tem viés da medicina alopática, tem a homeopatia, tem a medicina do esporte, que precisa, por força de contratos, fazer o atleta voltar a jogar o mais rápido possível. E, às vezes, as decisões tomadas funcionam num curto prazo, mas num longo prazo vão destruir aquela pessoa. Ah, dá um monte de corticóide, um monte de 3 semanas está jogando. Mas vai lesionar mais? Vai dar problema, vai quando ele já não for mais esportista. Então, para mim, no esporte não tem problema nenhum. Mas vai destruir o cara. Então, muitas vezes, nós tomamos decisões desse tipo de medicina. A gente resolve rapidinho, faz funcionar, mas sabe que está gerando um problema de longo prazo enorme. Parece como que a gente não se importa com o amanhã. O prazer vai ter que ser hoje e dane-se. E amanhã vamos ver o que é. Você se preocupa, a partir disso, já que a gente está falando em amanhã, né? Você se preocupa como será o amanhã do trabalho do ator, seja no teatro, seja no cinema, porque vão passar muito tempo com as histórias, não podendo mais ter encontros, talvez, das pessoas, beijos, abraçar. Você se preocupa com isso? Você acha que o teatro e o cinema e a televisão vão passar algum tempo tendo que fazer histórias, sei lá, cada um isolado, não pode... Não sei, como será? Você pensa, tem preocupação com relação a isso? Eu tenho, mas a questão é o seguinte, por exemplo, o Berliner já vai voltar às atividades, o teatro do Berliner, com metade das fileiras, com isolamento. Então, lá voltou. Mas, então, assim, não é questão do teatro, é questão de todo mundo. Por exemplo, Porto Alegre. Se abriu o comércio, tudo, os restaurantes compraram comida, começaram a atender, começou a morrer gente de novo, fechou o comércio de novo, vai estragar toda a comida que comprar. É que, de novo, as decisões são políticas, não são em cima de um biólogo, em cima de um epidemiologista. Se tomam decisões políticas e não técnicas, e não se explica para a população por que nós estamos fazendo isso. Parece como que os políticos precisam falar de 2 em 2 dias, senão a gente vai cobrar que ele não está cuidando. Tá, mas o que ele vai falar? Não interessa, tem que falar. Vai ser desdito 2 dias depois. Ah, o presidente está pouco se lixando para a pandemia. Joga para o governador. O governador diz uma coisa, aí joga para o prefeito que diz outra. Não tem como, cara. Não há maneira. Sabe? Mas eu te falo assim... Todos têm que... O que você está falando é em termos muito de plateia. A plateia poderá ficar separada, umas filas mais distantes e tal. Eu digo em termos de dramaturgia. Você acha que a dramaturgia vai ter que começar a pensar em coisas como muito mais monólogos, diálogos, ter menos gente em cena? Isso vai causar um problema? Eu estava vendo a peça do Matheus, dentro de casa, do Matheus Nascherger. Sim. E eu estava vendo monólogos sendo gravados no teatro, só com um ator. Na verdade, acaba sendo um componente audiovisual, né? Então, a gente vai ter que ter um intermediário. Então, vai entrar um componente audiovisual muito grande, pelo menos até a gente poder ter um contato físico. Isso para o teatro vai ser um desafio e tanto, tá? Deixa eu mudar a live para cá, porque eu vou mudar de lado. Pode mudar, vontade. Eu não quero que vocês percam essa cor que está o céu, que está incrível. Olha o que tem isso aqui. Então, vamos fazer live com esse fundo. Hoje não tem fundo de biblioteca, de livro, de nada. Hoje é natureza mesmo. Olha aqui. Então, que bacana. Não, isso aqui é incrível. Lindo. Me falam se o ruído da estrada atrapalhar a live. Senão, tá tudo beleza. Tá certo.
Você, É, você passou a cuidar da terra, Roberto? Você está plantando alguma coisa, está indo colher, está fazendo café no mato, né? café no mato, churrasco. Amanhã eu vou fazer fogo de chão. Eu vou fazer um fogo no chão, ali dentro do mato, né? E fazer uma costelinha gaúcha. Roberto vai mostrar um pouco a casa onde ele está. Uhum. É. Então, assim, vamos aproveitar esse momento para repensar uma série de coisas que acho que são... Por exemplo, que coisas que eu estou repensando? Deixa eu apoiar, pegar um suporte aqui e apoiar. Que coisas que eu estou repensando? Eu me isolei, então, assim, eu praticamente não estou consumindo nada. Comida e alguma homeopatia. Mais nada. Tudo bem, Henrique? Então, assim, e não estou sentindo falta de nada. Não comprei nenhuma peça para carro, não comprei nenhuma viagem, não fiz nenhuma viagem, não comprei nenhuma roupa, nada. Só comida e homeopatia. E, de fato, não senti falta de nada. Senti falta das pessoas. Estou tomando meus vinhozinhos, quero abraçar as pessoas. Quando a pandemia terminar, eu vou juntar os que se preocuparam comigo durante a pandemia, que vão ser os do peito, que estão sendo os do peito, que eu me preocupo com essas pessoas. Eu tenho mais vínculo com pessoas do que quando eu podia visitar elas. Porque eu senti que isso é o mais importante. E acho que quando a pandemia acabar, isso vai continuar sendo o mais importante. Uhum. Pessoas e não coisas. Então, sim, os hábitos de consumo vão mudar. Tá? A educação vai ser à distância. Eu estou fazendo aula de voz, terapia, tudo online. Isso provavelmente vai continuar online quando a pandemia acabar. Tá? Com certeza. Uhum. Acho que sim. Muita coisa. Reuniões, eu conheço empresários que estão devolvendo os prédios de escritório porque a maioria das coisas vai ser online. Então, em vez de um lugar para 120 pessoas, vai ter um lugar para 30 pessoas aquele dia que tiver uma reunião e eles vão lá. O home office veio para ficar. Tá? Eu li um artigo esses dias que diz, gente, sabe aquele meteorito, aquele asteroide que bateu na Terra e acabou com os dinossauros? Bom, agora é um vírusinho desse que bateu na Terra e vai acabar com os dinossauros. Então ele diz, os tempos mudaram, dinossauros vão morrer. Uhum. Então, você está escrevendo também alguma coisa? Você pensa em escrever alguma coisa como uma carta ao futuro? Não, eu estou escrevendo uma série, ficção. Estou escrevendo uma série, aproveitando o tempo. É uma grande mudança. Sandra está falando, Sandra Garcia, é uma grande mudança. Eu tenho para mim que, neste momento, começou, de fato, o século XXI. Tá? Uhum. O século XIX foi de descobertas, foi descobertas médicas, tudo tinha que ser descoberto. O século XX foi o século das guerras, das grandes acúmulo de riqueza e de guerras. Oi, Mário, tudo bem? Oi, Juninho, pensa o seguinte, século XX, quantas guerras teve no século XX? Todas. Todas. Talvez não teve a Guerra dos 100 anos entre França e Inglaterra, mas teve muitas guerras durante os 100 anos. 2 guerras mundiais, Guerra Fria, Vietnã, Camboja, guerras na África. Bósnia. Bósnia, Herzegovina, Iugoslávia, que se despedaçou, uhum. Guerra Chechênia, Armênia, metade do mundo em guerra com a outra metade. Exército cada vez maiores, pressão militar, né? Pressão militar, tudo. E o maior exército do mundo, Trump, organizando uma porta-aviões, bombas nucleares, bombas de fusão, um poderio que destruiria a Terra inteira várias vezes. Então, esse era o foco do século XX. Aí, no final do século XX, veio um vírusinho que transformou os exércitos em nada. Então, tudo aquilo que os países e os exércitos se prepararam serve para nada.
Tá nada. Tá aqui o exército americano fazendo nada. O exército brasileiro entupindo de cloroquina e não consegue salvar um cara que vai morrer. Os exércitos hoje significam outra coisa. Talvez de uma obsolência como nunca antes foi vista. Uhum. Porque todo esse papo, esse exército é para proteger o país. Já deu para entender que não protegeu de nada. Uhum. E mesmo porque é um pensamento diferente. Antes o pensamento era o egoísmo, o pensamento é eu quero ter mais, eu quero ter poder mais. E o vírus mostrou uma mudança nisso. Olha o que aconteceu no Brasil. Veio a pandemia, ninguém sabia o que era. Precisa usar máscara. Os mais ricos compraram todas as máscaras existentes no mercado. E aí faltou máscara, lembra? Lembro. Claro, primeiro eu tenho que acumular, eu tenho que reter, eu tenho que ter poder. Aí depois se deram conta que a máscara não serve para me proteger do outro, serve para eu proteger o outro da minha emissão, que pode estar contaminada. Então, os egoístas se deram conta que, na verdade, eles estavam protegendo os outros e não permitiam que os outros protegessem eles. Ou seja, se Aí não se tiramos pensar no coletivo, a nossa tendência é acabar. Né? É acabar. E o vírus mostra isso. A era, o século do eu, vai ter que deixar espaço para o século do nós. Porque por mais poder, por mais dinheiro que você tenha, se você não proteger os colegas e um deles estiver contaminado, você se fode. Exato. Então, mesmo que seja a partir do teu egoísmo, do nosso egoísmo, o nosso egoísmo vai ter que dialogar com o outro, senão a gente morre. Então, Exatamente. nesse sentido, é um vírus que nos mostrou que agora é coletivo. Senão a gente não sobrevive. Uhum. Pois é, e o pessoal, quando abre shopping, vai todo mundo pra rua. Comprar roupa pra quê, né? Se não tem nem onde exibir, não pode mais, né? Não pode mais. Outra coisa de shopping é que as pessoas não se alertaram. O pessoal do fã-clube da Lília, boa tarde. As pessoas não se... Porque a gente diz assim, cuidado com o shopping, cuidado com o supermercado. Muita gente se contaminou em supermercado, dizendo que estava mantendo a distância segura. Mas ninguém sabe o que é uma distância segura, nem por quê. Por quê? Porque a gente é movido a políticos e não a biólogos, a físicos. O Covid, é uma doença de gota. A contaminação se dá por gota contaminada, seja do espirro, da tosse, da minha respiração. Se a gente diz que a distância segura é 1,5 metro, porque a altura média do ser humano, a boca está mais ou menos 1,5 metro do chão. Se eu cuspir uma coisa e deixar sair uma coisa contaminada, a 45 graus, que é a curva de queda, você leva 1,5 metro. Por isso a distância segura 1,5 metro. Porque qualquer coisa que sair da minha boca cai no chão antes de 1,5 metro. Só por isso. É física ligada à biologia. Qual é o problema do ar-condicionado? Porque esse é o veneno. O ar-condicionado dos shoppings, dos lugares fechados, dos supermercados. O ar-condicionado pega essa gota e leva para qualquer outro lugar. Então, essa distância segura de 1,5 metro não existe mais num lugar onde tem ar-condicionado. Porque esse ar está levando a gota para qualquer outro lugar. Então, existe uma distância segura no shopping? Não. Não existe. Uhum. No meio de uma pandemia, quer ir para o shopping? Vá, mas você sabe o risco. Saiba o risco que você está correndo. O problema é o ar-condicionado. Como flui essa gota contaminada. Onde ela cai, quanto tempo sobrevive, ela cai na tua roupa. Que loucura, né? Então, assim, quer ir no shopping? Vá, mas, enfim, eu volto a dizer... É mais uma insanidade, né? Primeira onda... Oi? É mais uma insanidade ir pro shopping numa época dessa. Enfim, olha só, a Neri está falando, as escolas têm previsão de volta em setembro e os alunos devem ficar na distância de 1,5 metro. É muito difícil. Vai explicar para uma criança de 8, 6 anos que não pode brincar com o amiguinho, que não pode. Vai ser muito complicado. Na Europa, nos bares e nas academias, está tendo filme plástico entre um e outro que está treinando.
Então, tem quadrados de treinamento individuais e um filme plástico. Então, você não vai dividir espaço com o outro. Mesmo que você respirar, vai ficar no filme plástico. Claro, eu não sei se aqui a gente tem espaço de ter uma pessoa enclausurada em cada espaço, em cada quadrado plástico. É muito difícil o distanciamento mesmo. Mas a gente precisa entender, de alguma maneira, que temos 3 meses de isolamento pela frente. E que, em algum momento, no Brasil, vamos ter que começar esse isolamento. Talvez em agosto. Porque, em algum momento, vai cair a ficha daquele alucinado de dizer, olha, está tentando errado. E não é porque o cara é comunista que está dizendo que está errado. Sabe? Para de uma coisa política, é uma coisa biológica. Que não quer saber, esse vírus não quer saber se você é de direita ou de esquerda. Ele vai contaminar quem estiver do lado, independente da tendência política. Então, para de tratar isso como política, não funciona. Oi, Roberto. Roberto, essa sua série que você começa a escrever agora na pandemia, né? Ela já vai ter, com certeza, esse ambiente todo, essa coisa difícil do encontro humano. Isso já está presente no seu novo texto, não está? A gente já está há 1 ano escrevendo. E vai levar mais 1 ano escrevendo. Então, isso é de pré-pandemia. Eu não sei. Eu penso o seguinte, eu acho que os roteiristas dos próximos 2 anos, o que mais vai ser falado da pandemia. Então, nós vamos ter 1000 filmes e séries sobre a pandemia. Vamos ver. Por enquanto, eu decidi não tocar nisso. É verdade. Você como ator, o que é que te faz identificar que um roteiro é bom, que um roteiro você deve investir porque o personagem é bom? O que é que te faz aderir a um roteiro? Sim, então vamos lá. Eu demoro, quando me dá um roteiro de um filme, de uma série para ler, eu demoro demais para fazer a primeira leitura, mas demais mesmo. Às vezes me dão um filme de 1h30 e eu levo 4, 5 dias para ler. Por quê? Porque eu só tenho uma chance de fazer a primeira leitura, que é na primeira vez. E na primeira leitura é que eu deixo fluir. Às vezes eu leio uma página e eu fico um dia pirando. Então isso. Às vezes eu leio por primeira vez e eu improviso coisas. Então, assim, eu deixo a mente, as sensações, o histórico, os meus impulsos livres para essa primeira leitura. Então, eu levo muito tempo. O que me interessa é os meus bichinhos se mexeram lendo isso? Sim, ótimo, eu vou atrás. E personagens, quanto mais complexo, diferentes camadas, que o personagem está claro, esse aqui é o bom, esse aqui é o mal. Não me interessa. Me interessa que aspectos de cada espectador vão poder ser espelhados nesse personagem. E não conheço ninguém que esse cara é mal, esse cara é bom, esse cara é o escroto, só o escroto. Não, é o que dói nele. Que dor ele tem para ser escroto. Por exemplo, se eu tivesse que fazer o papel de um fundamentalista desses que seguem o presidente, sabe, um cara fascista, de direita, que quer bater nos outros porque pensam diferente, um dia pode me chamar para fazer esse papel. Então, eu não posso julgar. Ninguém acorda e dizer, hoje é meu dia de ser escroto. Hoje eu vou bater em todo mundo que não tiver uma camiseta amarela na Avenida Paulista. Ninguém acorda a pensar uma estupidez dessas. Deve ter uma dor anterior que levou esse cara a virar o energúmeno que virou, tentando fazer o bem. Segundo a lógica dele, ele está fazendo o melhor possível. Então, é isso que me interessa. Que dor absurda move esse cara para chegar onde chegou, segundo a lógica dele. Eu não posso avaliar conforme a minha lógica. Eu tenho que entender a lógica desse personagem. Tem uma coisa do trabalho do ator, que é essa coisa de entrar na pele do outro, que nos permite ser mais compreensivo com o outro. Eu tenho um exercício para mim. Quando eu estou discutindo alguma coisa, ele pode estar falando uma coisa que eu não concordo em nada. Mas eu repito tudo que ele fala para dentro, para mim, do tipo, se eu tivesse que fazer o papel desse cara, como é que eu diria essa frase? Isso me ajuda a respirar e pensar antes de impulsivamente responder qualquer coisa para ele. Mesmo que eu não concorde.
porque um dia eu vou ter que fazer um papel desse no cinema. Então eu já vou aprendendo. Uhum. Que bonito. E quer dizer, pelo que você está me dizendo aí, pelo que eu entendo, você não tem preferência por trabalhar na televisão, no teatro ou no cinema. O que importa é fazer um bom personagem. Esse personagem, que é movido por alguma dor. Agora sim, tem diferenças. Eu sou um bicho de cinema. Eu só fiz 4 novelas na minha vida. E eu estou com 45, 46 filmes feitos. Então, assim, eu sou um bicho de cinema. Tá? Primeiro filme, depois séries, depois teatro, depois novela. A novela o que nos dá é popularidade. Agora, tem personagens bacanas na novela, claro. São mais difíceis pelo ritmo de gravação. É muito mais difícil desenvolver. Por exemplo, num filme, numa peça e numa série, você tem toda a curva do personagem completa quando você começa a ensaiar. Você já tem tudo isso. Na novela você não tem, você tem os capítulos escritos, e a cada sábado você recebe o bloco, os 6 capítulos da semana seguinte. E é o teu horizonte de conhecer o personagem. Você não sabe o que vai acontecer. Então você não pode ir dosando. Este vai ser o momento mais terrível dele. Então eu vou jogar um pouco menos antes, para no ápice. Você não sabe o que vai acontecer com esse personagem. Então você não tem como se preparar para isso. Você chega ao bloco e vamos embora. E mesmo porque você não tem tempo. Uma vez, não sei se o pessoal do fã-clube da Lília Cabral tá ali ainda. Uma vez eu estava fazendo Império com a Lília. E eu cheguei no estúdio, tinha uma cena, e a Lília estava com o caderno de textos dela, sentada num sofá da cena, quase chorando. Eu disse, Lília, o que está acontecendo? Eu disse, olha só, Roberto, olha isso. Eu tenho praticamente um longa para decorar para amanhã. E para depois de amanhã eu tenho quase... É tanta cena que é quase um longa. Como é que eu decoro tudo isso? Agora pensa, qual é a qualidade? A Lília é um monstro. Então ela faz super bem. Mas com que qualidade você consegue fazer 45 cenas de um dia para o outro? Então não pode se exigir a mesma filigrana, o mesmo desenvolvimento do cinema para a TV. É impossível. Por isso que eu acho que quando a pessoa está muito bom na televisão, aí ele tem, sei lá, ele não digo que é melhor por isso, mas é muito mais difícil. Né? Foi um desafio muito maior, por causa da rapidez da feitura. Né? Fazer novela é um desafio. É um desafio. Mas você diz assim, eu sou um bicho de cinema, realmente é. Maravilhoso. Mas também me parece um bicho de teatro, você. Não, também. Na verdade, olha só, eu faço teatro desde 86. Eu estou há 6 anos sem pisar um palco. Tá? Deve estar sentindo a falta danada, hein? Falta danada. Eu devo voltar a ensaiar ano que vem. Não consegui me imaginar com esse teatro através da live. Virtual. Através do... Não consegui... Você me viu em cena. Eu não uso nem quarta parede. Eu não uso o palco italiano. Eu uso um palco. Eu vi em cima do palco. Do lado. Eu estava no palco com você. Então, o teatro que eu faço ainda trabalha com extrema proximidade do público. Então, vai ser muito complicado para eu trabalhar com... eu preciso entender em que lugar está esse teatro gravado e comparado com o audiovisual. Até que ponto é audiovisual, até que ponto é teatro. Todos estamos revendo e discutindo. Esse é o desafio desse momento. Como fazer esse teatro intermediado por um filtro audiovisual. Na realidade, esse vírus veio e mudou tudo, porque a relação com o cinema também é outra. Cada vez menos vai ter esse cinema de telão, né? Porque ninguém pode mais ir às salas. Então tem que ver os filmes. Os festivais estão todos estreando virtualmente, né? Estão acontecendo virtualmente.
Eu vou estar lançando agora uma coprodução Brasil-Argentina, Águas Selvagens, Água dos Porcos, eu não sei bem qual é o nome que vai ter, e vai estrear nas plataformas. Então, assim, até eu estava falando, gente, então nós estamos fora dos festivais, porque se estreia antes no streaming, o festival não vai aceitar. Qual é o percurso agora do lançamento de um filme? Até isso, nós não sabemos. Não, quando que nós vamos poder colocar 300 pessoas de novo num festival? Não sei quando. Numa sala de cinema, num teatro. Não sei quando. Agora pensa, mas 300 pessoas num shopping pode. Sabe, tem 120 pessoas dentro de uma loja num espaço paupérrimo. Não são não é a mesma coisa, não são as mesmas pessoas. Qual é a loucura? Ah, não, mas no shopping sim, para a economia não parar. Gente, para o vírus não faz diferença qual é o lugar, como é que se chama o lugar. 150 pessoas na mesma sala, 6 delas vão sair daí contaminadas. E contaminando outras. E contaminando outros. Vai contaminar 14 nos primeiros 6 dias. Isso já é calculado, como é que vai ser. Então, eu não compreendo isso. Não sei para onde nós vamos. É um momento de pensar, de entender, de resistência, de ver diretrizes e de entender, sim, que tem uma relação humana que está mudando. Que tem uma relação onde valores humanos, quem está antenado para isso. Tá? Quem está antenado para isso vai dizer, realmente, agora os seres humanos são o que mais me interessa. Então, cada vez mais eu vou ficar próximo dos meus e vou ocupar meu tempo com pessoas e não com coisas. Ao mesmo tempo, eu vi uma live, passei por uma live de um pessoal de moda, dizendo que nada vai mudar. Que nada vai mudar, que as pessoas estão loucas para poder usar as marcas famosas de novo, para poder desfilar suas roupas caras. Mas você vê já que os blogueiros mudaram, que os digital influencers mudaram, porque olha que lugar bacana que eu estou usando essa roupa bacana. Antes era tipo, pô, que do caralho. Hoje não, pô, que pessoa leviana, que pessoa vazia. Então esse conceito mudou. Conceitos mudam ao longo do tempo. Vocês lembram, nos anos 50, se eu falasse esse cara é um playboy, eu estava elogiando esse cara. Tanto que a revista Playboy cultuava um determinado tipo de comportamento. Hoje, esse playboy cultuado nos anos 50 é um machista, um leviano, um fútil, um cara que vive na balada. Hoje, essa palavra é associada a um playboyzão. Hoje é negativo. Nos anos 50 era o maior elogio que alguém podia dar. Talvez esses digital influencers tenham que influenciar pessoas para boas práticas, para práticas humanas, para práticas em contato com a natureza, para que ONG está ajudando, para que movimento social está ajudando, para como estamos buscando igualdade. De que forma está contribuindo para tornar o mundo melhor, né? Exatamente. E eu vou dizer uma coisa agora, política mesmo. Por que a política? Pessoal dizendo, porque eu vi carreatas dizendo para voltar emprego porque estão quebrando a economia, porque as pessoas estão morrendo de fome. Vírgula. Então, eu vou ter que ser bem grosseiro com isso, porque é muito grosseiro. Foi o coronavírus que fez todas essas pessoas morarem na favela, numa casa que não consegue pagar aluguel, com 25 prestações para comprar uma TV, o tênis do filho. Foi o corona que fez isso? Não. Essas pessoas moravam lá antes da pandemia. O que levou essas pessoas para morar lá foi desigualdade social, pouca oportunidade de escolaridade, mas principalmente descaso das autoridades com o povo, desigualdade social, falta de emprego. É isso que levou essas pessoas aí. Não foi a pandemia. Um processo grande de exclusão, né? E essa passeata toda, por que não aconteceu 5 anos atrás? Pô, essas pessoas estão morrendo. Meu querido, estão avisando que a gente vai já acabar. Falta 20 segundos.
A gente vai marcar uma outra depois, tá bom? Vamos ter Adorei. Muito obrigado. Você é luz. Um abraço grande em você. Obrigado. Saudade, eu te adoro. Beijo. Tchau, boa noite. Obrigada, viu? Beijo. Beijo. Obrigada a todos que participaram.